Queridos, graça e paz, bom dia, tudo bem? Maravilha, né? O culto de domingo. Vamos então para o momento da palavra de Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 5. O tema da mensagem é a misericórdia e o título da mensagem é A Casa da Misericórdia. Vamos falar sobre misericórdia nessa manhã, e o título da mensagem é A Casa da Misericórdia. Assim diz a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 15. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse. Porém um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: Você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era dia de sábado. Por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado: É sábado, e neste dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Ao que lhes respondeu: O mesmo que me curou me disse: Pegue o seu leito e ande. Perguntou-lhe: Quem é o homem que disse a você: Pegue o seu leito e ande? Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus se tinha retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olhe, você foi curado, não peques mais, para que não lhe aconteça coisa pior. O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Vamos orar nesse momento? Pai, nessa manhã, estamos aqui, já te louvamos, já ofertamos ao Senhor, oramos a Ti, e chegou o momento da Tua palavra, o momento no qual o Senhor fala conosco. Abrimos nossos corações, não apenas as nossas Bíblias, para que o Senhor possa falar ao nosso entendimento, para que a Tua palavra possa, Pai, trazer mudança, transformação, para que sejamos conforme Cristo Jesus a cada dia mais. Espírito Santo, nos conduz nesta manhã, que a palavra venha de encontro à necessidade do coração de cada um, pois o Senhor pastoreia o teu povo com o cajado da sua palavra. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, vamos falar sobre misericórdia nessa manhã. E por que o título da mensagem é A Casa da Misericórdia? O nome, como vocês viram no texto bíblico, o nome do tanque no qual ocorre esse milagre, essa situação, se chamava Tanque de Betesda. A palavra Betesda, ela vem de 2 palavras hebraicas. A primeira palavra é a palavra Bait, que significa casa, e Tesda vem da palavra Chesed. Então é Beit Chesed, seria a casa da misericórdia. E nós precisamos destacar algumas coisas aqui que são interessantes nesse contexto, que nós vemos esse tanque, onde ele se situava. Esse tanque ele ficava próximo do templo de Jerusalém, como vocês viram no texto, ficava próximo ali da porta das ovelhas. E esse tanque ele tinha 5 alpendres. Havia ali uma multidão de pessoas,
pessoas enfermas de diversas enfermidades, como nós vimos, cegos, coxos, né, pessoas ali paralíticas, esperando que a água se movesse para que, no movimento da água, quem primeiro entrasse seria curada ou curado de qualquer enfermidade. E Jesus, por incrível que pareça, ele passa justamente, ao invés de ele ir diretamente para o templo, porque nós vemos aqui que o texto bíblico vai falar que havia uma festa dos judeus. A Bíblia não chega a falar, o texto bíblico não chega a falar qual era a festa, mas em Jerusalém, em Israel, haviam 3 festas que eram mais importantes para o povo, que eles eram convocados de onde eles estavam, para que pudessem subir para Jerusalém, para ali então celebrar a festa. A primeira festa é a festa de Pêssar, que é a Páscoa. A segunda festa seria a festa do Pentecostes, né, que é Shavuot. E a terceira festa seria o Sukkot, que é a festa dos tabernáculos. Então, nessas 3 festas, eles se dirigiam para Jerusalém, para que então ali pudessem adorar ao Senhor, né? E essas festas nós vemos elas sendo instituídas no Antigo Testamento, ali em Moisés. E Jesus, ele faz questão de entrar justamente pela porta das ovelhas. E a porta das ovelhas era o local que entravam os animais que seriam sacrificados no templo. Então, profeticamente, Jesus estava dizendo: eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus entra justamente pela porta das ovelhas para sinalizar que ele era o Cordeiro de Deus que seria sacrificado. E o contexto aqui, nós vemos, é um contexto onde revela de fato a situação humana. Ali naquele local haviam pessoas enfermas, pessoas doentes, pessoas carentes de quê? De misericórdia. Jesus, o que move o coração de Jesus, vocês vão ver em passagens bíblicas, que o motor que move o coração de Jesus é a misericórdia. A Bíblia diz: Jesus, movido por misericórdia, fez tal milagre. Jesus, movido por misericórdia, fez tal coisa. A palavra misericórdia vem do latim e significa um coração que se comove com a miséria do outro. Vem do miser ou miseratus e cordis, misericórdia, a misericórdia de Deus. Quando Deus vê a nossa situação, ele se move em misericórdia para com a nossa vida. E foi o que Jesus fez. Jesus, ao invés de ele ir diretamente para o templo, ele primeiro passa no tanque de Betesda, que é traduzido como a casa da misericórdia. Só que de misericórdia, esse tanque aqui só tem o nome. Porque cada um que estava ali, estava em busca do seu milagre. Havia uma concorrência naquela espiritualidade que quem primeiro chegasse era curado. E cada um estava ali na casa da misericórdia, não com misericórdia do seu próximo, mas cada um estava pensando apenas em si. Haviam ali pessoas de diversos lugares, com diversas doenças, e cada um estava pensando somente em si. Será que há alguma diferença da espiritualidade daquela época para hoje em dia? No qual as pessoas se dirigem ao templo ou à casa de Deus, buscando apenas o seu milagre. E nós temos um coração como o coração de Jesus, que move-se em misericórdia em favor do próximo? Será que nós estamos mais interessados em que o nosso milagre aconteça ou que o milagre do nosso irmão aconteça? Então, esse texto bíblico, ele é muito profundo, porque vai revelar a real situação da humanidade. É uma situação de miséria. Queridos, se Deus, em sua glória, por meio de Cristo Jesus, não vem nos salvar, nós estaremos perdidos eternamente. Porque a situação humana, a situação da humanidade, é uma situação de miséria. Basta nós olharmos para o contexto, para o mundo, o que está acontecendo. Basta nós olharmos, todos os dias acontece morte, doenças, todos os tipos de doenças nós vemos aí na humanidade. Calamidades se abatem sobre nós.
tornado atingindo o sul do país. São tantas coisas. A condição humana é uma condição que requer o quê? Que precisa de misericórdia. E se não fosse a misericórdia de Deus na nossa vida, como diz em Jeremias, em Lamentações de Jeremias, que as misericórdias do Senhor se renovam em nossas vidas a cada manhã. Você só está vivo aqui hoje, sentado nessa cadeira, para ouvir a palavra, porque a misericórdia de Deus se renovou em sua vida nesta manhã. Imagine, eu não sei como foi sua semana. Quem sabe sua semana não foi fácil, quem sabe os seus dias não foram fáceis, mas eu quero te dizer que a misericórdia do Senhor se renova em sua vida nesta manhã. E o Senhor Jesus, assim como Ele estava no tanque de Betesda, na casa da misericórdia, Ele está aqui nessa manhã. Ele está aqui e Ele veio de encontro a nós, aqueles que somos, vamos dizer assim espiritualmente, miseráveis, dependentes da misericórdia de Deus. Por isso Jesus, no Sermão da Montanha, ele começa dizendo, o sermão dizendo, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Uma pessoa humilde, ela reconhece a sua situação espiritual de miséria. Nós somos mendigos espirituais diante de Deus. Se Ele não se mover em nosso favor, estamos perdidos. Se não dependermos da graça, porque uma das traduções da palavra misericórdia no Antigo Testamento, que é Hesed, também é graça. E é a graça de Deus que nos salva. É a graça de Deus que nos cura, é a graça de Deus que nos perdoa, é a graça de Deus que nos traz esperança em um mundo de desesperança. Quantos dias nossos parecem noites? Quantas semanas nossas parecem noites? Quantos meses nossos parecem noites, dias escuros, dias difíceis de viver? Mas eu quero te dizer que a misericórdia de Deus e a graça de Deus está disponível para você. Só que às vezes nós estamos como aquele povo, esperando o movimento da água, achando que Deus só age de uma forma, achando que Deus age de tal método. Mas Jesus estava ali. E aquela multidão não percebeu, a misericórdia estava na casa da misericórdia, e as pessoas não perceberam a misericórdia, porque estavam com os olhos no anjo. Para de olhar para o anjo, olha para Jesus. As pessoas não perceberam Jesus porque estava de olho na água. Oh, a água vai mover, vai mover. Imagine. Tinha cego, tinha pessoas ali de todo jeito. Imagina a bagunça. O que enxergava grita assim, a água moveu. E o cego, eu vou correr para lado que eu corro aqui. E o paralítico, como é que eu vou correr? Mas Jesus estava ali, e os olhos das pessoas estavam não em Jesus, no anjo e na água. Esse é o nosso problema. A gente se apega às coisas. Pare de olhar para isso. Pare de olhar para os ritos. Olha para Jesus. Quantas vezes Jesus está pertinho de nós e não percebemos Jesus? Porque estamos olhando para outras coisas, porque estamos preocupados com outras coisas e não percebemos a presença dEle. Então Jesus estava ali. E ele, ao passar por tantas e tantas pessoas, algo interessante que ele vai justamente neste homem. No versículo 5 fala assim, estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. E Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou, você quer ser curado? Eu acho interessante essa pergunta de Jesus, porque às vezes parece óbvio. Ai, que a pessoa está doente. Mas, gente, tem pessoas que não querem ser curadas. Uma vez eu ouvi a história de um pastor chamado Hernandes Santos.
Esse pastor um dia estava pregando numa igreja e tinha na frente dele um paralítico, uma pessoa sentada numa cadeira de roda. E ele recebe ali a unção do Espírito e libera uma palavra de cura sobre a vida daquele homem. Aquele homem foi curado. Só que aquele homem ficou chateado porque ele não ia mais receber o benefício. É irônico, mas tem pessoas que não querem ser curadas. Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? E a resposta desse homem é interessante porque revela o quadro e a situação com a qual ele se via. O enfermo respondeu: Senhor, eu não tenho. O que ele diz? Ninguém. Onde é que estavam os parentes desse homem? Eles estavam na casa da misericórdia e não tinha misericórdia. Esse homem estava sozinho, solitário. E não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Essa é a espiritualidade de quem fica olhando para a água e para o anjo. Precisamos olhar para Jesus. Essa é a espiritualidade que é movida pelo egoísmo, onde cada um procura o seu milagre. Onde cada um quer buscar a Deus pelos seus desejos, mas aqui nós vemos uma pessoa que não tinha ninguém, uma pessoa que estava no meio da multidão, mas estava sozinha. E quantas vezes nós estamos sentados numa cadeira, na igreja, cercados e rodeados por irmãos, e estamos nos sentindo sozinhos, porque não tem ninguém. Não há ninguém. Essa é a nossa espiritualidade. Preocupamos demais com as nossas coisas e nos esquecemos do irmão. Não há ninguém, ele diz, não há ninguém que me ponha no tanque. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Essa era a situação deste homem. Será que há algum paralelo? Será que há algum tipo de comparação com a espiritualidade daquela época, vivida em Jerusalém, com os nossos dias hoje? Será que há alguma semelhança? Então, queridos, essa casa de misericórdia é um chamado para que eu e você sejamos misericordiosos uns com os outros. Para que eu e você tenhamos compaixão uns dos outros. Porque o Pai, Ele não é meu, o Pai é nosso. O pão, Ele não é meu, o pão é nosso. O perdão não é meu, o perdão é nosso. Olha na oração do Pai Nosso: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso. Nós pedimos: dá-me o meu pão. A Bíblia não fala para você pedir o pão só para você. Pede para o seu irmão: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. A Bíblia fala para nós pedirmos perdão, não só para nós, mas para todos. Perdoa as nossas. Como perdoamos? Porque o Pai é nosso. Precisamos ter uma mentalidade coletiva. Isso me faz lembrar do Ubuntu. O pastor Marcondes se lembra? Somos muito individuais. Deus é um coletivo de pessoas. A Trindade tem muito a nos ensinar. Estarmos unidos em uma só fé, na palavra de Deus, com uma espiritualidade curada, porque Jesus vem aqui não apenas para curar este homem, mas para revelar uma espiritualidade doente. Uma espiritualidade que precisa de cura. Assim é a religião sem Jesus, assim são os ritos, assim são os dogmas. Mas Jesus, ele age completamente diferente dos métodos humanos.
Ele faz tudo diferente. Enquanto pessoas estão de olho em palcos, em plataformas, em cantores, em pastores, em profetas, em milagres, nosso olhar tem que estar em Jesus. Ele é o centro da nossa fé. Ele é o centro da nossa salvação. Pare com isso, igreja. Deixa de idolatria. Olhe para Cristo, o autor e consumador da sua fé e da sua salvação. Aleluia! É para Cristo que devemos olhar, para o misericordioso. É Ele que é cheio de misericórdia, entranháveis misericórdia. Ele se move em misericórdia. É para esse Jesus que temos que olhar. É Ele que transforma a nossa vida. A misericórdia é o motor que move o coração de Deus. Eu te pergunto nessa manhã, o que move o seu coração? O que move o seu coração é a ganância pelo dinheiro? O que move o seu coração nessa manhã são as suas preocupações e ansiedades com relação às coisas passageiras e triviais dessa vida? O que tem te movido? O que tem feito com que você se mova a cada dia? Então eu quero destacar alguns pontos aqui nessa mensagem, 4 pontos. O primeiro ponto que Jesus, ao ter a conversa com este homem, ele libera uma palavra sobre ele dizendo: levante-se. Jesus não move a água. Jesus não chama um anjo. Jesus não faz nada mirabolante. Como no princípio, Ele apenas fala. Porque a palavra dEle tem poder para fazer o que for necessário. Quando no princípio Ele diz Bereshit bara Elohim em hebraico, no princípio Deus criou os céus e a terra. E quando Ele diz e haja luz, pela palavra Ele cria todas as coisas e pela palavra Ele opera um milagre. A fonte do seu milagre é a palavra de Deus. A fonte da sua salvação é a palavra de Deus. Não é a água humana, não é o tanque do homem. É a palavra. Levante-se. É a palavra de Deus para você nessa manhã. Se levante desse lugar onde você está. Se levante desse lugar de autocomiseração. Ninguém tem preocupação comigo, ninguém se importa comigo. Se levante desse lugar. Qual é a sua condição espiritual hoje, nessa noite? Você é cego espiritualmente? Surdo? Mudo? Paralítico? Qual a sua condição espiritual? O Senhor tem para você uma palavra: levante-se. Saia da zona de conforto. Saia desse comodismo. Saia dessa espiritualidade doente. Faça alguma coisa para mudar a sua vida. Porque se você não fizer nada, nada vai acontecer. Levante-se. Pare de dar desculpas. Eu não tenho ninguém. O irmão não me ligou. O pastor não veio me visitar. Levante-se. A responsabilidade é sua. O que a Bíblia nos ensina é que nós somos autorresponsáveis. A autorresponsabilidade. Não transfira a sua responsabilidade espiritual para outra pessoa. Você precisa ir a Deus todos os dias. Você precisa buscar a Deus todos os dias. Então levante-se. Pare de dar desculpas para você mesmo, para você mesma. Ah, eu não fiz isso, eu não mudei isso, porque isso, por isso, por isso. A palavra de Deus está aqui para você. Levante-se. Ah, mas eu não tenho força. A palavra te dá força. Levante-se. Ah, mas eu não consigo. A palavra está falando. Consegue. Se levanta. Pela palavra você consegue.
Se te falta chão, a palavra de Deus é o chão para você nessa manhã. Se te falta força, a palavra é a força para você nessa manhã. Se te falta qualquer coisa, a palavra é o que você precisa. Levante-se. Então esse é o primeiro ponto. Para nos levantar da nossa condição espiritual, Ele libera a palavra já foi liberada. Nós precisamos obedecer. Imediatamente o homem se viu curado. E ele pega o seu leito e começa a andar. O segundo ponto. Após Jesus dizer levante-se, Ele libera outra palavra sobre a vida deste homem. Pegue o seu leito. Pegue essa situação que te paralisa. Jesus te dá autoridade e poder sobre isso que você está vivendo. Tome posse da palavra no seu coração com fé. Pegue o seu leito. Pegue essa situação. No poder da palavra de Deus, o Senhor te empodera nessa manhã por meio da sua palavra a fazer o que a palavra te ordena a fazer. Você quer ter autoridade espiritual? Você quer realizar coisas espirituais? Obedeça a palavra de Deus. Caminhe na palavra de Deus. Ela te dá embasamento. Não queira fazer as coisas do seu jeito. Não queira fazer as coisas da sua forma. Não queira fazer as coisas da sua maneira. Obedeça a palavra. Levante-se. Pegue a sua maca. Pegue essa situação. Porque depois de levantar, você precisa fazer algo. Todo milagre de Jesus, ele tem um objetivo. Não é apenas para nos beneficiar, mas é para revelar quem Ele é na nossa vida. Então pegue, não apenas se levante, mas pegue o seu leito. Pegue essa situação. Em nome de Jesus. Essa situação vai ser o seu testemunho. Terceiro, ande. Depois que você se levantar, pegar o seu leito, você tem que sair da paralisia espiritual. Você precisa caminhar. Se você parar espiritualmente, mesmo depois do seu milagre, vai ser vão. Todos que somos chamados a Cristo Jesus, que fomos salvos, que entramos pela porta estreita, que estamos no caminho apertado, não devemos parar na caminhada. Nós devemos continuar em direção a Cristo Jesus. Andar significa movimento. Mas quantas vezes recebemos o milagre, recebemos a visitação da parte de Deus, mas não andamos, não obedecemos a palavra. Para que haja continuidade, nós precisamos obedecer a palavra de Deus do princípio ao fim. Não acontece só de uma vez. É um processo na caminhada. Se eu e você paramos de andar na fé, nosso conhecimento de Cristo também vai paralisar. Porque conforme caminhamos com Ele, mais nós o conhecemos. Se deixamos de caminhar com Jesus, paramos de conhecê-lo. É um fluxo, é como um rio, é como as águas de um rio que se renovam a cada manhã. Deus não é um Deus de paralisia, não é um Deus estático. Se movimente. Ah, mas como que você vai falar assim, eu não posso me mover? Como que você não pode se mover? A palavra de Deus já foi liberada, levante-se. Que desculpa nós vamos dar? Levante-se, pega o seu leito e ande. Este homem se vê curado. Ele recebe o milagre. Ele pega o seu leito e começa a andar. Sabe o que acontece em seguida? Mostra que a espiritualidade doente daquela época estava mais preocupada com um dia de sábado do que com a cura de uma pessoa. E aquele homem é questionado.
porque estava carregando a sua maca num dia de sábado. E então ele responde: olha, quem me curou me deu a ordem, pega o seu leito e ande. O teu milagre vai incomodar pessoas. O teu milagre vai incomodar os religiosos. Pessoas que não têm conhecimento de Deus. E quarto e último ponto. Jesus diz o que para ele? Versículo 14. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você foi curado, não peques mais. Levante-se, pega o seu leito e ande. Levante-se, pega o seu leito, ande e não peques mais. Para que não te suceda coisa pior. O que seria esse coisa pior? Será que seria uma tragédia? Esse homem seria morto de repente, até um infarto, um ataque fulminante? Não. A coisa pior aqui é uma eternidade sem Deus. Isso quer dizer que mesmo depois de receber o milagre, mesmo depois de se levantar, mesmo depois de andar, se não permanecermos, coisa pior acontece, se ficarmos no pecado. Então Jesus diz para esse homem: não peques mais, para que não lhe suceda coisa pior. Porque o pecado interrompe o fluxo do milagre na nossa vida. Como que queremos viver os milagres de Jesus se vivemos uma vida de desobediência a Ele? Uma vida de pecado nos distancia de Deus. E eu te pergunto nessa manhã: como está a sua vida? Quem sabe você já recebeu um milagre, mas não apartou do pecado. Não peques mais. A ordem bíblica é: não peques mais. Quebre todo tipo de relacionamento que você tiver com o pecado. Porque o que te distancia de Deus é o pecado. O que te separa de Deus é o pecado. O que te coloca nessa condição espiritual revelada no texto bíblico, paralisia espiritual, cegueira espiritual, é o pecado. Jesus vai revelar nesse texto que a fonte de toda miséria humana, a causa de toda miséria da humanidade, se chama pecado. Adão, depois que Adão abriu a porta para o pecado entrar na humanidade, aí acabou. Aí nós vemos tudo o que está acontecendo hoje, por causa do pecado. Então a fonte de toda miséria na nossa vida é o pecado. A fonte de toda falta de Deus. E o pecado, ele é tão terrível que ele, nessa condição, se a pessoa morrer sem Jesus, ela vai ficar a eternidade separada de Deus. Não é uma vida passageira, não. É por isso que a Bíblia nos alerta que devemos olhar para a eternidade e não para as coisas passageiras dessa vida. Porque a eternidade está em jogo no tempo, no cronos. Onde você quer passar sua eternidade? Ah, o inferno não existe? Não existe. Jesus falou que existe e Jesus é mentiroso? Se o próprio Jesus falou que é um lugar que arde com fogo e enxofre, que há prantos e ranger de dentes. Essa é a realidade espiritual. O pecado nos leva para esse lugar. Você quer caminhar para esse lugar? Então abandone seu pecado. É o que Deus tem falado. O que eu estou falando aqui agora não é nada diferente do que o pastor Antônio vem pregando, não é nada diferente do que os pastores dessa igreja estão pregando. Então o que você quer para a sua vida? Na casa da misericórdia, nós somos ensinados a lutar contra o pecado. Deus é misericordioso, mas Ele é justo. Então fuja do pecado. O pecado te separa de Deus. Pare de dar desculpas. A palavra te dá condições para você vencer o pecado. A palavra de Deus diz em Romanos 6,14, porque não estás debaixo do pecado, mas debaixo da graça. Então, queridos, o que nos falta?
O que falta para a gente viver uma espiritualidade curada, sarada? Deus, em sua palavra, nos deixou tudo que está disponível. O que falta? Nos levantar, pegar o nosso leito, andar e não pecar mais. Tudo que Jesus podia fazer, Ele já fez. E continua fazendo. Mas agora, e a nossa responsabilidade? E o que nós estamos fazendo? O que você está fazendo? Depois deste culto de domingo, como você vai passar o seu domingo? Como que você vai passar a sua semana? Porque, embora eu traga essa palavra, e muitas pessoas, oh glória a Deus, aleluia, mas se você não aplicar essa palavra na sua vida, eu vou ser um poeta, que recita uma poesia muito bonita, mas no final das contas, se você não aplicar essa palavra, não vai adiantar nada. Vamos orar nesse momento. Vamos ficar de pé. Eu sei que há algumas causas que você também tem apresentado a Deus. E Deus não é indiferente ao que você tem vivido. Eu quero te dizer que há misericórdia de Deus disponível para você nessa manhã. Então vamos clamar pela misericórdia de Deus. Apresente ao Senhor aí a sua causa. Lembre-se também de outras pessoas. Eu acredito que a misericórdia de Jesus está aqui. Senhor, nessa manhã, o Senhor que é a pessoa que dirige, que nos visita, que vem até nós, não somos nós que fomos até o Senhor, mas foi o Senhor que veio até nós. Como também iríamos até o Senhor se estávamos paralisados espiritualmente. Como que um paralítico anda sozinho. Por isso o Senhor veio até nós, porque éramos por nós mesmos incapazes de ir até o Senhor. Ó Deus, tem misericórdia do teu povo. Tem misericórdia da tua igreja. Deus, aqui nessa manhã, pessoas com tantas causas. E Deus, há pessoas aqui passando por tantas situações. Pessoas preocupadas. Pessoas ansiosas. Pessoas lutando contra a depressão. Pessoas se sentindo sozinhas, como esse paralítico. Pessoas cansadas, sem forças para continuar. Pessoas desesperançadas, sem esperança. Senhor, não que em nós haja algo de bom, mas por sua misericórdia, nos visita nessa manhã. Visita a tua igreja, Senhor. Visita o teu povo, do jeito que o Senhor sabe fazer, curando as feridas da alma, curando o coração quebrantado, Senhor. O coração que se quebrou. Oh Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia do teu povo. Encha a tua igreja da presença do teu Espírito Santo. Encha a tua igreja, meu Deus. Cura, Pai, o coração ferido. Dá alívio para essa alma angustiada, para essa alma oprimida, para essa alma cansada, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai. Essa manhã eu gostaria de perguntar se há alguém, quem
ainda não entregou sua vida a Jesus. Há alguém aqui nessa manhã que precisa ainda ter um encontro com Jesus. Eu quero te dizer que há misericórdia de Deus disponível para você. Eu não sei qual a área que você precisa, mas se você precisa de mudança, Jesus está aqui nessa manhã. Nós temos alguém aqui que deseja entregar sua vida a Jesus. Alguma pessoa? Vem aqui na frente, quero orar por você. Deus quer te visitar nessa manhã, com misericórdia, com graça, com perdão. Amém. Então não há pessoas, quero então passar a palavra a quem de direito. Pode encerrar? Amém, queridos? Vamos orar então, encerrando o culto. Ó Espírito Santo, obrigado pela tua presença, pela tua palavra. Leva-nos para casa em paz e segurança, debaixo das asas da sua misericórdia, no esconderijo do Altíssimo, sob a tua proteção. Ó Senhor, obrigado por cuidar de nós. Obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado por nos sustentar. Obrigado por nos manter de pé. Leva-nos para casa em segurança. Nos dá uma semana guiada pelo Senhor. Em nome de Jesus, estenda suas mãos, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a comunhão e revelação do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, e que o amor do Pai esteja também, em nome de Jesus. Amém e amém. Está encerrado. Deus abençoe.